Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Leiamos a palavra do Senhor. Quero agradecer ao meu querido bispo, servo de Deus, bispo Ídio José do Carmo, bispa Neuza, ao pastor Samuel, toda a nossa diretoria presente, por mais esta oportunidade, privilégio de falar aqui a palavra de Deus na casa do Senhor, nesta noite festiva de pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. E quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E, não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Você pode dizer graças a Deus? Tome os seus assentos. Muito obrigado. Meus irmãos, é com alegria que eu reitero mais uma vez os meus sentimentos nesta noite de estar aqui para lhes falar a palavra de Deus. Deus, na sua soberania, apresenta situações em que as pessoas mais improváveis, se aproximam desse Deus, se aproximam dele. Pessoas das mais improváveis buscam esse Deus de uma forma inexplicável. E este capítulo mostra uma mulher pecadora indo a
ao encontro de Jesus. Indo ao encontro de Jesus. E nós encontramos na Bíblia Sagrada pessoas que se dirigiram ao Senhor Jesus. No Velho Testamento, pessoas que dirigiram-se a Deus, que procuraram adorar ao único e verdadeiro Deus, que deixaram de adorar a deuses feitos por mãos humanas para prestar culto ao único e verdadeiro Deus. No Novo Testamento, nós encontramos pessoas se dirigindo ao Senhor Jesus para buscar um milagre, para buscar uma resposta para a sua vida. Por isso, o apelo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continua repercutindo ainda nos nossos dias. Ele dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso quer dizer que da nossa parte requer, como nós já ouvimos nesta noite, muito bem pelo nosso querido irmão, que é exigido do ser humano, é exigido de toda pessoa uma atitude. Uma atitude. Nós precisamos tomar uma atitude. Aquela mulher teve a atitude de varrer, de acender uma luz, varrer a casa. Ela se movimentou, ela agiu. O cego de Jericó gritou. A mulher há 12 anos enferma se movimentou, não ficou em casa e disse: eu vou. E você também nesta noite poderia ter ficado na sua casa e você disse: eu não fico, eu vou. Você poderia ter ficado no seu trabalho ou na sua situação confortável, você disse: eu vou. Relampejou, parece que ia chover, parece que ia cair muita chuva, muita água no seu bairro, no seu setor. Mesmo você não tendo um veículo, mesmo você não tendo aí condições de vir para a casa de Deus, talvez com uma moto ou com uma bicicleta, você disse: eu vou pegar um ônibus, eu vou pegar um Uber, eu vou na casa de Deus, porque você tem uma noção exata de que quando você dirigir a presença de Deus, você busca a Deus, você encontra a vitória. E a palavra de Deus diz que todo aquele que bate, a porta se abre, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que pede, recebe. E nesta noite eu sei que você vai se movimentar, e você já tem se movimentado em direção ao seu milagre, a sua resposta, uma solução ao favor de Deus na sua vida. Uma das coisas que o diabo ele quer fazer com o homem, com a mulher, com o ser humano, é imobilizar esta pessoa. Ele cria situações para imobilizar, para amarrar, para conter, para reter esta pessoa, não é? E a Bíblia fala que nós devemos deixar de lado todo o embaraço. Todo embaraço, querido, é tudo aquilo que impede você prosseguir. Embaraço é uma pedra no caminho. Embaraço são situações que impedem de você chegar até Deus. Mas nesta noite você venceu o embaraço, você venceu as situações contrárias e veio para a casa de Deus. Louvado seja Deus. Por isso essa mulher, ela aparece sem ser convidada, ela aparece sem ser chamada. Ela é tida como uma penetra neste jantar. E esse encontro é na casa de Simão, um fariseu, possivelmente realizado ali na cidade de Naim.
Nesse texto não há descrição de convidados como o encontro, o jantar de Jesus em Betânia, que ele estava lá com Lázaro, com Marta, Maria, ele estava ali com os seus discípulos, e Maria derrama ali um nardo riquíssimo, caríssimo, e mexendo até com Judas, ele fica preocupado com aquele dinheiro que está sendo desperdiçado. Não é esse jantar que é citado nomes em Betânia. Esse jantar é na cidade de Naim. E não há descrição de convidados nesse jantar. O certo é que os convidados, as pessoas estavam ali. Esse Simão tinha convidado Jesus para certamente tabular com ele uma conversa. E os rabinos judeus não conversavam, e eles não tinham esta comunhão, eles não comiam com mulheres em público. E de repente uma mulher que não tem nome, uma mulher, como eu disse, que não foi chamada, ela não foi convidada. E fala a verdade, é meio constrangedor, né? Você ir a um lugar que você não é convidado, não é? Uma festa, às vezes teve alguns momentos na minha vida que fui convidado para algumas coisas, alguns eventos, eu disse, eu não vou lá. Com que cara que eu vou aparecer lá? Não fui convidado, não é? Você não foi convidado para a festa. Mas essa mulher aqui, ela aparece na festa, ela aparece naquele jantar. E esta é uma mulher que ela não tem nome. Hoje estive acompanhando o nosso senador da República, senador Luiz do Carmo, a uma viagem pelo interior do estado. E quando nós chegamos ali em uma das reuniões, a primeira coisa que as pessoas pedem é o seu nome. Qual o seu nome? Aí o motorista identificou. E eu estava acompanhando, Eliseu Ferreira Lima. Já ia tirando o documento, ela disse, não precisa, só o nome. Identificando quem estava ali, que ia entrar naquele recinto. Mas aquela mulher, não é registrado aqui o seu nome. Mas apesar daquela mulher não ter nome, ela tinha uma má fama. Ela não tinha nome, mas ela tinha rótulo. Ela não tinha nome, mas ela era conhecida. Ela não tinha nome, mas ela tinha uma fama, ela tinha, olha, alguma coisa a denunciava. E essa mulher que não tinha nome, mas tinha uma má fama, ela entra subitamente neste jantar, sem ser convidada, e ela se prostra aos pés de Jesus. E para aquele fariseu, aquela mulher era um caso perdido, porque ele pensava que Jesus não conhecia aquela mulher. Na concepção daquele fariseu, ele pensava que Jesus não conhecia aquela mulher, e que ele não conhecia a história e a fama dela. Para aquele fariseu, aquela mulher era um caso perdido, uma pessoa irrecuperável, indigna de todos os sentidos. Indigna em todos os sentidos. E o fariseu não tem coragem de falar para Jesus.
E a crítica que ele faz é no seu coração. Ele não fala, mas ele pensa. E dentro do seu coração ele censura aquela mulher. E o texto que nós lemos diz que ele, dentro do seu coração, ele fala: ah, se ele soubesse. Quem é essa mulher? Ah, se ele soubesse quem é ela e o que ela faz. Esse irmão estava tomado de cegueira. Ele não conseguia enxergar aquela situação. Ele não conseguia ver o que estava acontecendo ali. Ele não conseguia enxergar nem alguma coisa boa naquela atitude daquela mulher. Ele também não conseguia nem se ver. E ele também não conseguia nem ver o Senhor Jesus. Ele não conseguia nem se enxergar, não conseguia ver a atitude da mulher e também não conseguia nem notar quem é que estava diante da mulher. Mas Jesus, que sonda os nossos corações, o salmista disse: Senhor, vê se há em mim, no meu coração, sonda. O Senhor sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça. Jesus, que conhece os corações, ele abre os olhos daquele homem, daquele fariseu. E ele diz: olha, havia um credor que tinha 2 devedores, um dos quais devia 50 denários, e o outro, um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. Um devia 500 e outro devia 50. E os 2 foram perdoados por aquele credor. Os 2 não podiam pagar a dívida, mas aquele credor perdoou os 2. E terminando a parábola, Jesus pergunta ao fariseu: qual dos 2, qual dos devedores lhe amará mais? E aquele fariseu lhe respondeu: aquele a quem mais foi perdoado. E Jesus olhou para aquele fariseu e disse: você respondeu muito bem. Os pecados daquela mulher eram conhecidos, e os pecados de Simão, ele achava que estavam ocultos, mas naquele momento ele estava de igual modo em pé de igualdade com aquela mulher. Aquele homem estava tão perdido como aquela mulher. Simão não expressa o seu amor por Jesus, porque ele se achava justo. Simão não expressa o seu sentimento por Jesus, porque ele se achava correto. Ele disse: não, eu estou bem. Eu não devo a nada a ninguém. Mas aquela mulher, pelo contrário, ela se sentia pecadora. Ela se sentia pecadora. E muitas vezes eu tenho falado no rádio, no momento da oração, que esse é o maior sinal, é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa,
Quando alguém reconhece, ela percebe que ela não pode, mas tem o Deus que pode, que ela não tem, mas tem um Deus que tem, que ela não é, mas há um Deus que é grande, que é poderoso. Uma pessoa que reconhece as suas imperfeições, os seus pecados, as suas misérias, as suas mazelas, e sai da sua zona de tristeza, da sua área de confronto, de vergonha, do seu terreno de humilhação e dor, e caminha para aquele que pode mudar a sua história, o seu cenário. E enquanto aquele fariseu estava de pé ali olhando, julgando a atitude daquela mulher, aquela mulher, pelo contrário, ela vem e se dobra diante do Cordeiro de Deus. Ela reconhece que aquele que estava ali naquela casa tinha todo o poder e autoridade para mudar o cenário da sua história e mudar a sua sorte. Enquanto aquele fariseu se achava um justo, um bambambam, um perfeito, um homem correto, sem nenhumas mazelas, aquela mulher reconhece os seus pecados e ela se dobra diante daquele que pode perdoar os seus pecados e mudar a sua história e mudar o seu rótulo. Ele não sabia o milagre que aquela mulher receberia naquele jantar. Com esta atitude, o rótulo de má fama daquela mulher pecadora estava sendo arrancado por aquele homem que ama, por Jesus Cristo de Nazaré, o Galileu da Galileia, o bom pastor, aquele que muda a nossa história. Aquele rótulo de pecadora, aquele rótulo de adúltera, aquela mulher de má fama estava sendo arrancado daquela noite, estava sendo mudado por um rótulo de uma mulher amada, justificada, perdoada, restaurada, sarada, curada, livre, para ser alguém que Deus de fato chamou para ser. O que houve ali naquele jantar daquela noite foi uma demonstração de arrependimento, mas não de um arrependimento qualquer, de um grande arrependimento. O fariseu convidou Jesus para jantar na sua casa, mas ele não recebeu Jesus direito. Ele tinha que fazer as honras da casa. Esse fariseu, ele não honrou, ele não recebeu bem um hóspede. Gente, quando você vai receber alguém pela primeira vez na sua casa, você prepara a recepção, você recebe com alegria, com honra, não é? A maior alegria que eu e minha esposa tivemos foi quando nós recebemos o bispo Oídes e a bispa Neuza na nossa casa. E eu liguei para a portaria e disse: olha, vai chegar aí daqui a pouquinho um casal bonito, top de linha, não é? Casal diferenciado. Você nunca viu chegar ninguém aqui, não. Aqui não é para me visitar, não. O casal diferente, entendeu? Você me avisa aqui. E toda hora eu olhava na janela para ver se o carro do bispo estava chegando. E daqui a pouquinho virou na esquina, o carro do bispo virou ali na esquina, do coração. Eu falei assim: eu fico aqui esperando ou eu desço? Espero ou desço? Espero ou desço? Eu falei: não, eu desço. Apertei o elevador. Quando o bispo chegou, eu falei: ô bispo, que prazer, que alegria. Você recebe com alegria, com honra. Aquele homem fariseu, ele convida Jesus para a sua casa, ele não faz a honra, ele não lavou os pés de Jesus. Antigamente não tinha asfalto, não tinha carro,
Jesus chegou na casa daquele homem com os pés empoeirados, com as alparcas. Aquele homem que andava pelos valados, pelas montanhas, pelas praias, chega com os pés, o Filho de Deus, empoeirado. E era costume da época o convidado lavar os pés. Ele não lava os pés, ele não oferece água, uma bacia com água para lá, nem enxuga os pés do convidado. Ele era costume daquela época beijar o convidado como sinal de boas-vindas. Ele não beijou. E Jesus disse para ele: olha, você não fez isso, você não beijou, você não me deu o ósculo santo, você não lavou os meus pés, mas essa mulher arrependida, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas, com lágrimas de arrependimento, com lágrimas de contrição, com lágrimas de reconhecimento do seu estado, da sua miséria, mas ela está se humilhando, e porque ela está se humilhando, ela está confessando, reconhecendo os seus pecados, a sua vida, e querendo mudar de vida, ela vai receber a sua vitória. Sabe por quê? Tem muitas vidas e muitas pessoas que a vida não sai do mesmo lugar, que continua do mesmo jeito, porque as pessoas, eu disse isso essa semana, as pessoas têm um queixo de cimento, coração endurecido, queixo duro, há um orgulho, há um coração petrificado, e estão numa situação e elas não mudam de vida, estão envolta uma situação terrível, e elas não conseguem sair dali. Mas no momento em que elas considerarem o seu estado, e reconhecendo que para um grande pecado há um grande perdão, a sua história vai mudar. O arrependimento é um dos principais princípios do Evangelho. E é uma mudança que começa na mente, no coração, e que nos dá uma perspectiva sobre Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei o quê? A sua terra. Em 1 João capítulo 1, verso 9, a palavra do Senhor nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você pode ficar de pé comigo?